Fala, meus players, Thiago aqui do canal Curiosidades de Futebol Carioca. E hoje vamos estar falando sobre a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais especificamente sobre a rodada dos times cariocas, os adversários, estatísticas e, claro, vamos estar falando sobre o Fla-Flu. E hoje vamos estar falando sobre Flamengo e Fluminense. Os dois times se enfrentam nessa quarta-feira, dia 6, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo hoje é o terceiro colocado do campeonato com 49 pontos em 26 partidas, ou seja, um jogo a menos. Pega o Fluminense, que está em sétimo com 40 pontos. O Flamengo, que ainda sonha com o título, ainda está brigando pelo título, precisa da vitória para não ver o São Paulo disparar. E o Fluminense, que ainda briga por uma vaga na Libertadores, mesmo que seja na Libertadores, na pré-Libertadores, precisa também da vitória. Como o Fluminense hoje está em sétimo, não teria uma vaga na Libertadores. Porém, como Grêmio e Palmeiras disputam o título da Copa do Brasil, o vencedor vai garantir uma vaga na Libertadores. Então, como os dois times estão à frente do Fluminense, o Fluminense garantiria uma vaga na pré-Libertadores. O grande problema do time do Fluminense é que desde a saída do técnico Odair Hellmann, o time não ganha. O time não ganha há 3 jogos, ou seja, não sabe o que é vitória há 3 jogos, há 3 partidas. A última vitória do Fluminense foi contra o Atlético Paranaense em casa. Desde então foram 3 jogos e nenhuma vitória. Foram 2 derrotas para Atlético Goianiense e São Paulo e o empate contra o seu rival carioca Vasco da Gama. Com isso, o Fluminense vê Corinthians e Santos entrarem na briga por uma vaga na Libertadores contra o Fluminense. Ambos os times são 39 pontos, Mas nesse confronto pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense, você sabe quem mais venceu? Quem é o maior vencedor do confronto? Os dois times já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro 60 vezes e já tivemos a rede balançando 141 vezes. O Flamengo é o maior vencedor desse confronto, com 24 vitórias e 78 gols marcados. Já o Fluminense ganhou 20 jogos e fez 63 gols. Ainda contamos com 16 empates entre esses dois times. A última vitória do Fluminense sobre o Flamengo já faz um tempinho. Foi no dia 26 de junho de 2016. Partida válida pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde o Tricolor saiu vencedor por 2-1 com alguns erros do time rubro-negro. O Ilharão é o único jogador do atual elenco que disputou aquela partida pelo rubro-negro. Abriu o placar, inclusive, para o Fluminense marcando um gol contra. Guerreiro empatou aquela partida e o jovem ainda promissor Richarlison, hoje no Everton da Inglaterra, definiu para o Fluminense, após erro de Rafael Vaz. Inclusive, o goleiro do Flamengo era Muralha. Acho que ele não deixou muitas saudades na torcida rubro-negra. Outro detalhe também importante é que Pedro ainda dava os primeiros passos no Fluminense e substituiu Richarlison, que tinha feito o gol da vitória do Fluminense. Bom, depois daquela partida tivemos alguns jogos entre as duas equipes e nenhuma vitória do Fluminense, do Tricolor das Laranjeiras. Foram 8 partidas disputadas e nenhuma vitória. O Flamengo ganhou os últimos 5 jogos e empatou 3. Destaque também para a vitória de 3-0 em 2018, onde o Uribe chegou a fazer 2 gols e o time teve uma ótima exibição com participação de destaques para Everton Ribeiro, Paquetá e Vitinho, inclusive. Naquele ano, inclusive, o Flamengo ganhou os 2 jogos contra o Fluminense. No primeiro turno deste ano, do ano passado, mas neste brasileiro ainda, o Flamengo ganhou a partida por 2-1. Gol de Felipe Luiz e Gabigol. Digão descontou para o Fluminense. Será que neste ano vamos repetir o Flamengo ganhando os 2 jogos no turno? É um placar que não é sempre bem visto. Não é sempre visto nesse confronto entre Flamengo e Fluminense. Bom, mas nessa partida, quem você acha que será o vencedor? Sua aposta vai para Flamengo ou Fluminense? Você chutaria algum placar? Bom, é certo que teremos um jogo muito disputado. As duas equipes estão na primeira parte da tabela e será um confronto muito acirrado entre as duas equipes, já que é um clássico carioca, e que vença o melhor. Flamengo continue na luta pelo título ou Fluminense continue na briga pela Libertadores. Saudações!